por parte de alguns dos milhares e milhares de pessoas que assistem ainda a esta hora ao cortejo. Londres é a mais cosmopolita das cidades europeias, reflexo afinal do Império Britânico e do regresso depois, ou da imigração depois para o Reino Unido, para a Grã-Bretanha propriamente, de muitos naturais de diferentes pontos do globo. E esse caráter multiétnico da matriz britânica foi também muito visível nesta cerimónia. As principais ruas da capital britânica foram cortadas ao trânsito, de resto, como previsto. A polícia apelou aos habitantes de Londres e aos visitantes de circunstância que utilizassem hoje os transportes públicos para que não provocassem congestionamentos no trânsito. O caixão, coberto com a bandeira real e com uma coroa de flores de lis, seguia e segue ainda, embora agora num carro fechado, segue numa carruagem, ou seguia na altura numa carruagem de artilharia puxada por 6 cavalos negros e escoltada então por um pelotão do Real Regimento de Artilharia a cavalo, acompanhado ainda por um esquadrão da polícia a cavalo. O cantor Sting, o ator norte-americano Tom Cruise e a sua mulher e também outras atrizes ou outros atores como Tom Hanks, o jogador de cricket Irfan Khan, que enverdou por uma carreira política e que é um dos amigos pessoais de Diana, o patrão da Virgin, Richard Branson, a dama de ferro Margaret Thatcher, William Hague, o líder do Partido Conservador, todos eles personalidades que estiveram esta manhã entre os 2.000 convidados que se juntaram na abadia de Westminster. Aqui o jogador de cricket de origem paquistanesa e ao longo da manhã, a partir das 10 horas em diante, o corpo chegou pontualmente às 11. Vemos Richard Branson, o patrão da Virgin e de várias outras empresas, um dos homens mais ricos da Grã-Bretanha e mesmo um dos homens mais ricos do mundo. Momento em que entrava na abadia de Westminster a ex-primeira-ministra Margaret Thatcher, acompanhada do marido, Denis Thatcher. Aqui o líder atual do Partido Conservador, William Hague. Enfim, um conjunto muito diversificado de personalidades. E aqui Mohammed Al-Fayed, o pai de Dodi Al-Fayed, ele próprio um homem com ligações cruzadas com várias personalidades da vida britânica. O cantor Luciano Pavarotti, com um ar visivelmente emocionado, amparado mesmo pelas suas companheiras, e aqui Elton John, que mais tarde cantaria Candle in the Wind. Ao lado de Elton John vinha George Michael, trajado de negro e com o símbolo da luta contra a SIDA na lapela do casaco. A luta contra a SIDA foi sempre uma das batalhas da princesa Diana. Tony Blair, o primeiro-ministro, chegou acompanhado da esposa, foi de resto os últimos a chegar, e Blair teria uma importante participação neste funeral. Uma das principais convidadas estrangeiras, a primeira-dama da América, Hillary Clinton, chegou de madrugada a Londres, proveniente de Washington. Entre a plateia também o antigo secretário de Estado americano Henry Kissinger, Sir Richard Attenborough, um nome importante no cinema e amigo pessoal da princesa Diana. E aqui a rainha Noor da Jordânia. Enfim, uma sucessão de personalidades, neste caso trata-se da mãe da princesa Diana. Até ao final houve a expectativa se ela poderia surgir ou não no funeral. Não era um dado adquirido que isso acontecesse, mas acabou por aparecer conjuntamente com os seus 3 filhos, o atual Conde Spencer, Carlos e também Jane e Sarah. Tal como previsto, o cortejo fúnebre deixou o Palácio de Kensington às 9h08 da manhã, hora de Lisboa e de Londres, e a emoção, como já lhe demos conta, foi grande ao longo do percurso.
polícia colocou barreiras ao longo de 5.600 metros, cerca de 6 milhões de pessoas seguiram em diferentes pontos da cidade esta situação e seguiram umas observando ao vivo, outras vendo através de ecrãs gigantes colocados em locais como o Hyde Park e como o Palácio de Buckingham, seguiram atentamente aquilo que se passava. Os 3 ramos que estavam colocados no tampo superior do caixão onde se encontrava o corpo da princesa Diana foram colocados pelo seu irmão Charles, o ramo principal, o ramo do meio, e os dos extremos pelos filhos Guilherme e Harry. Um dos mistérios da cerimónia ficou desvanecido ou foi resolvido pouco antes das 11 da manhã, um quarto de hora antes das 11, altura em que os príncipes Guilherme e Harry, bem como o príncipe Carlos e o seu pai, o duque de Edimburgo, o príncipe Filipe, bem como o irmão de Diana, Carlos, se juntaram ao cortejo fúnebre. De alguma forma foi consumada assim a vontade evidenciada, publicamente evidenciada, pelo príncipe Guilherme de acompanhar até a abadia de Westminster, de acompanhar o corpo da mãe. As organizações humanitárias que tinham o alto patrocínio da princesa de Gales fizeram questão em estar presente. Ao todo, cerca de 150, alguns dos representantes estiveram depois no interior da abadia de Westminster, cerca, em média, 2 representantes de cada organização. Aqui temos já o início da cerimónia religiosa, que começou exatamente às 11. Um dado inédito, pela primeira vez, com a rainha em Londres, a bandeira do Palácio de Buckingham esteve a meia haste. Um facto que revela também o caráter original desta cerimónia. Uma cerimónia única para uma pessoa única. Enfim, uma sequência de alguns dos momentos mais fortes da manhã e, João Carlos Barradas, tivemos de facto uma cerimónia de contrastes, como se previa, mas uma cerimónia completamente diferente daquilo que era tradicional em situações na Grã-Bretanha relacionadas, nomeadamente, com... Vincou assim o caráter muito particular da princesa Diana, do estatuto que ela tinha, um estatuto de celebridade, um estatuto também de estrela e o estatuto de mãe do herdeiro do trono. Um dos momentos mais altos, talvez, da cerimónia foi precisamente o discurso do seu irmão, do conde Charles Spencer, em que ele tentou definir algo que ele achou o aspecto mais importante da personalidade de Diana. Ele declarou como a essência da compaixão. Mas o discurso de Charles Spencer foi um discurso bastante político, em que, para além de alguns dados que ele quis revelar sobre a vida particular da sua irmã e a maneira como ela via o mundo, ele acabou por a considerar como uma mulher de 36 anos, que apesar de tudo ainda se sentia insegura, via-a sobretudo como uma mulher que tinha uma missão a cumprir neste mundo. E esse discurso de Spencer deixou isso bem vincado, precisamente. Acho que isso foi um dos momentos mais altos da cerimónia na abadia de Westminster. Outro dos momentos altos da cerimónia desta manhã foi o facto de a família real ter saído a pé do Palácio de Buckingham para assistir ao cortejo fúnebre. Tratou-se também de um facto inédito. A Rainha Isabel fez-se acompanhar do Príncipe Eduardo, do Príncipe André e das princesas Ana, a sua filha, e Margarida, a sua irmã. Surpreendentemente, a Duquesa de York, Sarah Ferguson, e as suas 2 filhas apareceram também nesta altura. A família real concentrada em frente ao Canada Gate, uma das mais simbólicas portas do Palácio de Buckingham, onde assistiu em silêncio à passagem do cortejo fúnebre. Estão a perfilar-se neste momento, ou estavam a perfilar-se na altura, os membros da família real, em silêncio também, com curtas conversas de circunstância, no momento em que se aproximava o cortejo fúnebre e a imagem de Sarah Ferguson. Sarah Ferguson, uma cúmplice, quase diria, da princesa Diana, em determinada altura das respectivas vidas, mas de quem estava afastada nos últimos meses. A imprensa
dizia mesmo que elas estavam zangadas. O que é facto é que Sarah não quis hoje deixar de prestar uma última homenagem. No momento em que o caixão passou à porta do Palácio de Buckingham, a Rainha Isabel II baixou a cabeça em sinal de respeito. A família real seguiu depois para a abadia de Westminster. A duquesa de York e o príncipe André, como vamos ter ocasião, chegaram primeiro com as duas filhas. Movimentaram-se, inclusivamente, para a abadia de Westminster no mesmo carro. Aqui está Sarah Ferguson, de regresso aos palcos reais, com as duas filhas e o ex-marido, o príncipe André, número 4 na linha de sucessão ao trono. A Rainha Isabel II surgiu pouco depois, acompanhada da Rainha-Mãe e do seu filho, de Isabel II, Eduardo. A Rainha-Mãe, talvez uma das mais, se não mesmo a mais popular personalidade da monarquia britânica, rivalizava de alguma forma com Diana nesse aspecto, embora tivessem uma relação de grande afinidade. Ela seguiu, apesar dos seus 97 anos, é uma mulher que nasceu com o século, ela seguiu toda a cerimónia na abadia de Westminster. Os dois filhos de Diana e o príncipe Carlos, acompanhados do duque de Edimburgo e do conde Spencer, o irmão da princesa, esperaram pelo cortejo perto do palácio de St. James, a residência oficial do príncipe Carlos. O cortejo, como vamos ter a ocasião de ver, parou por instantes junto de Guilherme e de Harry, que estavam acompanhados pelo pai, pelo avô, o príncipe Filipe de Edimburgo, e também pelo tio. Os príncipes e o conde Spencer juntaram-se ao cortejo fúnebre, acompanhando a pé. Nesta altura aguardavam ainda a chegada, e depois, com a nova partida do cortejo, após uma pequena pausa, dirigiam-se para a abadia de Westminster e os últimos 20 minutos, eles vão tomar posição agora, os últimos 20 minutos foram feitos a pé. O conde Spencer estava colocado exatamente ao meio, foi o único que se benzeu à passagem do caixão, e destaco a atitude de grande dignidade que quer o príncipe Guilherme, de 15 anos, quer o príncipe Harry, de apenas 12, quase a completar 13, mostraram nesta altura. Uma imagem ao longo de toda a manhã, muitas vezes repetida, de cidadãos anónimos, e uma verdadeira multidão esteve nas ruas de Londres, uma verdadeira multidão, e muitos rostos com lágrimas, com expressões de apreensão, no fundo lamentando a partida da princesa. Agora 13 horas e praticamente 19 minutos, hora de Lisboa e hora de Londres. Estamos a recordar o momento em que o caixão, em que se encontrava o corpo da princesa Diana, da princesa de Gales, entrava na abadia de Westminster, um momento que mostramos em direto. Eram exatamente 11 da manhã. Retomo o contacto com o José Alberto Carvalho para desenvolvermos uma ideia sobre a qual já falávamos em repetidas ocasiões ao longo da manhã. José Alberto, será que este momento, esta cerimónia, pode marcar uma reconciliação da família real com o povo britânico? Ou as 6 milhões de pessoas, de acordo com as últimas estimativas, que estiveram nas ruas, estiveram sobretudo por causa de Diana? Estando por causa de Diana, estavam inevitavelmente também por causa da monarquia, utilizando esta expressão. Como já referenciámos nesta emissão especial, Diana era monárquica. Qualquer devoção que lhe seja dedicada implica quase que necessariamente devoção também à monarquia. A família real foi extremamente criticada ao longo da semana, mas com os comportamentos assumidos ontem, mas sobretudo hoje, sobretudo com aquele gesto inédito em que a família real compareceu em peso na porta principal do Palácio de Buckingham,
no momento em que passava a atrelagem de guerra que transportava o caixão da Princesa de Gales. Essa imagem será seguramente o momento da reconciliação entre a família real e os seus súbditos, depois de uma das semanas mais difíceis, ou mesmo a semana mais difícil que a monarquia britânica viveu no reinado dos Windsors. Já ontem tinha acontecido algo de semelhante, com os príncipes Guilherme e Harry e o príncipe Carlos receberem ramos de flores e cumprimentarem as pessoas no exterior do Palácio de Kensington. Mais tarde aconteceu o mesmo com a Rainha Isabel II, quer no Palácio de Buckingham, quer também no Palácio de St. James. Essas imagens foram transmitidas para a opinião pública com a marca de que eram um corte no protocolo tradicional e que significavam que faziam sentido, tinham feito sentido as críticas expressas ao longo da semana de que o luto estava mais da parte de fora das grades do Palácio de Buckingham do que da parte de dentro, e marcará seguramente a reconciliação entre a família real e os súbditos britânicos. Além disso, a própria cerimónia de hoje na Abadia de Westminster, com tantas concessões ao protocolo, chamemos-lhe assim, mas querendo sublinhar o caráter único de Diana, também só pode aproximar a família real do povo britânico. Não me parece, pelo menos a opinião que se encontra com mais facilidade aqui em Londres, é de que não há a ameaça que pairou sobre a relação entre o povo e a família real ao longo da semana se dissipou depois dos gestos de ontem e de hoje. E sublinhava também, Nuno Santos, o gesto, o comportamento dos príncipes Guilherme e Harry, os filhos de Diana, ao longo do percurso em que eles acompanharam o caixão da mãe. Passo firme, sem vacilarem, com uma pose de Estado, sentida mas contida. São gestos que os britânicos geralmente apreciam, tal como aconteceu ontem, quando, inclusivamente, o príncipe Guilherme conseguiu exibir um ou dois sorrisos enquanto falava com as pessoas no exterior do Palácio de Kensington, o palácio que tem sido a residência oficial, que tinha sido a residência oficial da mãe desde a separação do príncipe Carlos. Parece, portanto, depois desta cerimónia de hoje, que a família real se reencontrou com o povo, mas as marcas de Diana ficaram, como nós também já sublinhámos aqui, e curiosamente o novo primeiro-ministro britânico, o trabalhista Tony Blair, que tem sido considerado por aquilo que tem desempenhado desde a sua eleição, tem sido considerado um dos primeiros ministros com mais carisma desde Winston Churchill e, enfim, não comparando com Margaret Thatcher, que essa era uma personagem muito especial, mas Tony Blair, dizia, teve um papel fundamental nesta reaproximação entre a Casa Real Britânica e os súbditos de Sua Majestade. Ele, ao longo, quer pessoalmente, quer através de vários mensageiros que preparavam as cerimónias de hoje, ao longo da semana, moveu influências no sentido de convencer a família real que era melhor aproximarem-se do tipo de comportamento que Diana exibiria numa situação destas e não ficarem demasiado agarrados ao protocolo, às regras, à etiqueta. Aparentemente, esses esforços foram bem sucedidos, o que terá ajudado a este sentimento de reconciliação que hoje é já inegável. As heranças de Diana ficaram de outra maneira, porque também na conversa que irá ter amanhã com a Rainha Isabel II em Balmoral, Tony Blair será solicitado para dar conselhos sobre que comportamento é que a família deverá assumir numa altura destas, numa época tão diferente daquela em que a Rainha Isabel II iniciou o seu reinado, com uma grande atenção por parte dos meios de comunicação social, com as relações entre as pessoas estabelecidas de uma forma completamente diferente, com as sondagens que não existiam no início do reinado, como já referimos, e que podem fragilizar o regime. Tony Blair irá dar conselhos sobre essas matérias e, por aquilo que ele tem evidenciado, serão seguramente conselhos
no sentido de uma maior aproximação à vida real das pessoas, à vida comum dos cidadãos britânicos, por muito reservados que eles sejam. Diana deixou também uma marca, eu diria, porque ela conseguiu transmitir ao longo da sua vida e do seu comportamento em público, conseguiu transmitir uma ideia revitalizada da monarquia. Ela, como monárquica e como representante, elemento, membro da família real britânica, ela conseguiu dar a ideia, transmitir uma sensação que os britânicos desconheciam há muito tempo, que era que eles eram capazes de fazer algo de único, algo de verdadeiramente só deles. Um sentimento que os britânicos já não conseguiam recolher há muito tempo de nenhum membro da família real. Por tudo isto, Nuno Santos, eu diria que a reconciliação consumou-se ontem e definitivamente hoje. O jornalista José Alberto Carvalho, que tem acompanhado em permanência a partir de Londres esta emissão e que vai apresentar mais logo em direto às 19h45 o Jornal da Noite, a partir também da capital britânica, para onde a SIC mobilizou uma ampla equipa de profissionais, técnicos, produtores, realizadores e também uma equipa de jornalistas para acompanhar aquele que é o acontecimento mais mediático do século. Nesta altura, o cortejo fúnebre, e chamar-lhe cortejo fúnebre é, enfim, um exagero, porque se trata apenas do carro onde viaja o corpo de Diana, acompanhado por uma escolta policial à frente e atrás. Viaja já na autoestrada M1, que marca a saída de Londres pela parte norte, em direção à zona de Great Britain, uma pequena aldeia situada 110 km, cerca de 110 km a norte da capital britânica, e depois daí fará um curto desvio para Halthorpe, que é a propriedade da família Spencer. Em Halthorpe House, a última morada terrena de Diana, está tudo pronto para receber os restos mortais da princesa. A polícia montou rigorosas medidas de segurança na propriedade dos condes Spencer para que uma cerimónia que será privada, longe das câmaras e dos admiradores anónimos de Diana, o seja de facto. A princesa de Gales será sepultada num dos lagos de Halthorpe por volta das 5 da tarde, se for mantida a tradicional pontualidade britânica. O irmão de Diana justificou que esta decisão foi tomada por razões sentimentais, já que a princesa gostava muito do local, mas também por razões de segurança, atendendo ao gigantesco número de pessoas que provavelmente irá visitar a campa. O local será aberto ao público apenas durante algumas semanas por ano, o que permitirá aos filhos de Diana mais privacidade cada vez que desejarem visitar a última morada da mãe, situada, como disse, cerca de 100 km, 110 para ser mais preciso, a norte de Londres. Aliás, Halthorpe e a povoação mais próxima, Great Britain, são desde o início da semana palcos de romagem para milhares de admiradores da princesa. Vamos ver em direto neste momento onde se encontra o cortejo. Não tenho para já essa possibilidade. Perguntava, antes de vermos o filme da cerimónia desta manhã, e presumindo que tenho em direto o jornalista João Adelino Faria, que seguiu justamente a cerimónia de um ponto diferente daquele onde permanece ainda a esta hora o José Alberto Carvalho. Ele concentrou-se ou manteve-se no Palácio de Buckingham junto a inúmeros populares. João Adelino Faria, podes dar conta de como foram as reações aí ao longo da manhã? Bom, neste momento as pessoas continuam aqui, não arredam pé, e é curioso que depois do choro, depois de alguns aplausos, de muitos adeus, as pessoas neste momento acamparam, fazem autênticos piqueniques e tentam conversar umas com as outras, refletindo sobre o que é afinal este adeus de Diana, ou seja, como eu dizia há pouco, a passagem da dor para uma grande esperança. Começam também aqui a chegar alguns relatos do que aconteceu dentro da abadia de Westminster e que, por decisão de toda a comunicação social, não foram registados certos momentos por respeito à família de Lady Diana. Não foram registados esses momentos, mas muitas das pessoas que estiveram lá dentro dizem agora o que é que se passou e que as câmaras não mostraram, nomeadamente que os dois príncipes, os dois filhos da princesa de Gales, comoveram-se e não conseguiram esconder as suas lágrimas quando Elton John começou a cantar a Candle in the Wind. Há também quem diga que o príncipe Carlos aí teve uma grande força, não chorou, mas ao abandonar a abadia de Westminster foi
uma lágrima furtiva apareceu-lhe junto do canto do olho e foi registada por todos aqueles que estavam à espera que o príncipe saísse da abadia de Westminster. Portanto, momentos privados, não registados pelas câmaras, mas que têm a sua importância nesta altura. Há pouco também, Chris de Burgh era uma das pessoas, o cantor Chris de Burgh era uma das pessoas muito emocionadas, ele era um amigo pessoal da princesa Diana e ao sair disse que ela não morreu, não pode morrer de todo e revelou a última conversa que tinha tido com Diana antes dela estar tão feliz como estava agora, e ele também confirma isso. Ele terá enviado um disco à princesa de Gales intitulado Bons Sonhos, Felizes Sonhos, e ela diz: é o que eu mais preciso agora. Também o revelar de um segredo, de um pormenor engraçado e, afinal de contas, mostrar também o espírito de Lady Di. Curiosamente, Chris de Burgh não desvendou, digamos, uma certa incógnita que toda a gente aqui no Reino Unido e em todo o mundo tinha acerca da sua famosa canção The Lady in Red. Exatamente. Toda a gente pensa que essa canção terá sido inspirada na Princesa de Gales, quando ela apareceu com um magnífico vestido vermelho numa recepção. Chris de Burgh diz que não é a altura para dizer se é ou não, mas obviamente que a Princesa de Gales o inspirou nas suas baladas mais românticas, porque, diz ele, ela era uma mulher fascinante para todo o mundo, e de facto ela não só era fascinante como ser humano, mas também era uma bela mulher que tinha sempre vestidos magníficos, e isso ninguém conseguia ficar indiferente. Portanto, uma homenagem também muito peculiar de Chris de Burgh, nesta altura em que as pessoas secam um pouco as suas lágrimas e começam a retirar daqui algumas lições e algumas ideias de esperança. Obrigado, João. O testemunho do repórter João Adelino Faria, que seguiu a cerimónia a partir do Palácio de Buckingham. A cerimónia propriamente dita no interior da abadia de Westminster começou com um ligeiríssimo atraso em relação ao calendário previsto. Perto de 2.000 convidados assistiram aos serviços fúnebres. A família, representantes das casas reais e de chefes de Estado, celebridades e amigos de Diana recordaram a princesa do povo. O corpo de Diana foi colocado perto do altar, acompanhado do coro da abadia de Westminster. O Deão da abadia deu início à cerimónia com um elogio à princesa. Seguiu-se o hino preferido de Diana, I Vote to Thee, My Country. Lady Sarah, a irmã de Diana, leu um curto poema dedicado à princesa. A cerimónia prosseguiu com um extrato de Requiem de Verdi, cantado pelo coro da BBC e com um solo da soprano Lynn Dawson. A segunda leitura ficou a cargo de Lady Jane Fellows, a irmã mais velha de Diana. O primeiro-ministro britânico leu o 13º capítulo da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. For now, we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even as also I am known. And now abideth faith, hope, love, these three, but the greatest of these is love. Elton John protagonizou o momento mais comovente da cerimónia quando cantou Candle in the Wind, uma letra adaptada em homenagem à princesa Diana. Earl Spencer, irmão de Diana, fez um elogio fúnebre onde não faltaram as críticas à comunicação social. There is no doubt that she was looking for a new direction in her life at this time. She talked endlessly of getting away from England, mainly because of the treatment that she received at the hands of the newspapers. I don't think she ever understood why her genuinely good intentions were sneered at by the media, why there appeared to be a permanent quest on their behalf to bring her down. It is baffling. No fim da cerimónia, a nação fez um minuto de silêncio. O corpo de Diana segue agora para Althorpe, a sua terra natal, perto da localidade de Great Brington, porque, segundo a família Spencer,
Só aqui Diana encontrará a privacidade que desesperadamente procurou em vida. Em direto também a partir de Londres, tenho agora outra enviada especial da SIC, a jornalista Alberta Marques Fernandes. Ela seguiu em direto o momento exato da saída do corpo da princesa Diana do Palácio de Kensington. Já foi discutido aqui, Alberta, e mudávamos, portanto, de assunto, já foi discutido aqui o papel muito importante de Tony Blair ao longo desta semana, mas de uma forma mais global. E sabe-se que Diana era uma apoiante, foi uma apoiante, eu diria, quase explícita do Partido Trabalhista nas últimas eleições para a Câmara dos Comuns. Que papel é que os trabalhistas tiveram na organização e na mobilização de pessoas ao longo desta semana? Exatamente, e aliás a amizade da princesa Diana com os trabalhistas irritou muito a família real britânica e os conservadores, mas em relação ao papel de Tony Blair nesta questão da preparação do funeral da princesa Diana, tem a ver com a alteração da estratégia da família real ao longo da semana. Este foi um funeral preparado em 7 dias, em menos de 7 dias, e em que no início a família real queria manter a tradição, queria manter a rigidez protocolar, queria que fosse um funeral privado, queria que fosse algo bastante discreto. Devido à opinião pública internacional, devido à comunicação social, devido a esta adesão espontânea de tanta gente, 6 milhões de pessoas, como se confirmou hoje aqui em Londres, Tony Blair percebeu-se disso e foi um dos conselheiros mais próximos da rainha, dizendo-lhe que a família real britânica teria que mudar um pouco a ideia inicial que tinham para esta semana e para estas exéquias. Foi Tony Blair quem aconselhou que os príncipes surgissem em Balmoral, na Escócia. Foi Tony Blair quem aconselhou também a rainha que falasse à nação. Foi Tony Blair, ao fim e ao cabo, que tentou percebeu claramente que esta era um momento decisivo para a monarquia e que se a família real não ficasse bem vista aos olhos da opinião pública britânica, seria fatal para a monarquia. E foi Tony Blair quem convenceu a Rainha Elizabeth II a mudar um pouco a sua estratégia, a aligeirar um pouco e a tornar tudo um pouco mais informal. Ele teve um dedo também na cerimónia, ele foi, de certa forma, alguém que esteve atento a todo este movimento que se criou à volta da morte da princesa Diana. Foi ele, de facto, segundo alguns analistas bastante conceituados aqui na Grã-Bretanha, terá sido ele quem desta vez salvou a monarquia, por assim dizer. Obrigado, Alberta Marques Fernandes, que se encontra ainda na zona de Kensington, onde acompanhou toda a cerimónia, um ponto privilegiado também, já que em Kensington se mantiveram muitas das pessoas que por lá passaram, nomeadamente esta madrugada. O corpo da princesa Diana, recordo, chegou ontem à noite a Kensington Park, depois da transladação da capela de St. James. Foi uma decisão da família para que, ao longo desta noite, os príncipes Guilherme e Harry pudessem, de alguma forma, ter alguma privacidade junto da mãe. Neste momento, podemos observar o cortejo fúnebre, e insisto na expressão, apesar de ser um mini cortejo. João Carlos Barradas, não te peço que me identifiques o quilómetro da autoestrada, até porque os ingleses funcionam com milhas, como sabes. Mas estaremos previsivelmente a quanto tempo do destino que é Great Britain? Sensivelmente a 3 horas da chegada ao destino, à propriedade da família Spencer. O cortejo, ou este mini cortejo, vai passar agora pelas zonas rurais de Hertfordshire, Bedfordshire, e depois, mantendo sempre esta velocidade, só irá abrandar um pouco quando começar a chegar a Northampton e a Great Brighton, sensivelmente dentro de 3 horas. O clima tem sido sempre idêntico ao longo de toda a autoestrada, são multidões
que prestam a sua última homenagem à princesa e, neste caso, estão a respeitar, na maior parte dos casos, as diretivas de segurança de não atirarem grandes ramos de flores. Mas, até agora, o cortejo tem corrido sem problema de maior e, portanto, dentro de sensivelmente 3 horas chegará ao seu destino, à propriedade familiar do Spencer, onde Diana terá a sua última morada. Eu posso avançar um dado complementar. O carro não pode viajar a mais de 70 km por hora e essa velocidade aplica-se, e não está a viajar, seguramente neste momento, pelo que temos a ocasião de ver, e essa velocidade limite aplica-se igualmente a todos os carros que compõem o cortejo. E são mais 2, para além de 3 carros policiais que se posicionam agora atrás, mas que não se encontravam naquele local, pelo menos à saída de Londres, há cerca de 10 minutos. Esta velocidade limite de 70 km aplica-se também, durante o percurso, aplica-se também a todos os outros condutores que estão nesta altura em circulação pela autoestrada M1, uma autoestrada que proporciona a entrada ou a saída, depende evidentemente do ponto de vista, de Londres pela parte norte. Na perspectiva de alguns, o momento mais alto da cerimónia foi protagonizado por Elton John, especialmente para Diana, sua amiga pessoal. O cantor britânico preparou e dedicou-lhe uma nova versão do célebre tema Candle in the Wind. Mas devido a protestos vindos da Escócia, do país de Gales e da Irlanda, que também consideravam Diana a sua princesa, Elton John quase se viu obrigado a mudar a primeira estrofe, onde falava de adeus Rosa de Inglaterra. Acabou por não o fazer. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourself where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spelled out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, those empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. Even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed yourselves where lives were torn apart. Goodbye, English rose, from a country lost
without your soul, who miss the wings of your compassion more than you will ever know. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Na visão de muitos analistas, o momento marcante da cerimónia desta manhã, pelo menos um momento inédito, pela primeira vez numa cerimónia religiosa, foi interpretada uma canção pop, uma canção popular, se quisermos usar o termo em absoluto. Elton John reescreveu Candle in the Wind, que tinha feito no início da década de 70 para dedicar, tinha feito em conjunto com Bernie Taupin para dedicar a Norma Jean ou Marilyn Monroe, e que agora foi reescrita tendo como destinatária a princesa Diana, de quem Elton John era bastante amigo. Vamos observar a seguir o momento do final da cerimónia, o momento da saída da abadia de Westminster, com o som dos sinos a repicar para assinalar esse momento, que teve lugar depois de um minuto de silêncio observado em todo o país. Foi este aqui o momento em que se completou o ciclo oficial deste funeral da princesa Diana. Na abadia de Westminster haveríamos de escutar o elogio fúnebre da princesa, feito por várias personalidades, mas sempre com um tópico, a caridade e a compaixão. Aqui, quando o cortejo se segue ainda pelas zonas centrais da capital britânica, pelas zonas em que a princesa Diana passou pelo menos uma parte significativa da sua vida, apesar de não ter sido provavelmente a parte mais feliz da sua vida. Ao sair da parte central de Londres, da área de Westminster, depois de sair da área do Palácio de Buckingham, depois de atravessar os parques da área central de Londres, o cortejo dirigiu-se para a zona suburbana, rumo a norte, para apanhar a autoestrada e fazer a última parte do trajeto. Foi aqui um momento em que foi necessário parar o veículo, dado que o grande número de flores que tinham sido atiradas impediam uma condução segura, mas, do modo geral, não se registaram quaisquer problemas de segurança. A multidão que se aglomerou ao longo das estradas e das ruas de Londres respeitou as normas de segurança, não colocou, pelo menos não há conhecimento de ter ocorrido qualquer problema, qualquer tipo de incidente. Foi uma manifestação sucinta, digna e calma em relação à princesa. A parte agora que temos vindo a assistir em relação ao caminho que se vem a desenrolar ao longo da autoestrada, as notícias que há são também de uma multidão composta ao longo das estradas inglesas até à propriedade da família Spencer. Em Londres, já em certo aspecto, o desmanchar da festa será um aspecto que vamos abordar daqui a pouco. Não se registram qualquer tipo de problemas, as multidões ficaram apenas nos parques da área central de Londres, ficaram em Hyde Park, onde estava montado um painel de vídeo que permitia assistir ao decorrer das cerimónias, sobretudo a parte na abadia de Westminster, também no Parque de Regents, o mesmo tipo de situação. Agora as multidões andam apenas pela zona de Mall, andam pelas áreas centrais da capital. João Carlos Barradas, com a leitura daquilo que se passou nos últimos minutos, e depois deste relato já lhe demos conta do local onde se encontra o carro que transporta o corpo da princesa Diana, deverá chegar a Althorp dentro de pouco mais de 2 horas. Haverá uma cerimónia privada antes do enterro propriamente. Em Londres, retomo o contacto com o José Alberto Carvalho, que a partir de agora se vai
dedicar a preparar o Jornal da Noite, que apresentará em direto a partir de Londres, justamente às 19h45. Esta cerimónia que a SIC também mostrou em direto a todo o país e também àqueles que nos seguem através dos canais de satélite onde somos já captados. Esta cerimónia bateu o recorde, José Alberto, de audiência televisiva, ao todo 2 bilhões e meio de espectadores em todo o mundo, o que constitui um recorde absoluto. Não te pergunto como é sentir-te testemunha da história, proponho-te antes um outro ângulo de abordagem antes de te libertar para preparares o jornal. O João Carlos Barradas disse há pouco que em Londres começa a haver uma desmobilização. De acordo com os dados que recolheste e também pelo que conseguiste saber ao longo dos últimos minutos, essa desmobilização será rápida? Vai ser feita em pouco tempo ou não? Absolutamente. Aliás, nas ruas, junto ao local onde me encontro, a vida é já absolutamente normal. Depois do fim da cerimónia, talvez desde há cerca de uma hora que os automóveis e os autocarros retomaram a sua atividade normal nas ruas junto do local onde me encontro. Algumas lojas também já reabriram, outras preparam-se para o fazer a partir das 2 da tarde, dentro de 10 minutos. É a cidade de Londres, 10 milhões de pessoas que se preparam para regressar a uma vida normal depois de uma semana de luto intenso, talvez a mais longa semana para muitos britânicos desde o final da Segunda Guerra Mundial. Isto numa altura em que o carro funerário que transporta a Princesa Diana percorre os 120 km que separam Londres da localidade de Althorp. A família Spencer, que irá receber o corpo de Diana nessa propriedade, deslocou-se de Londres para lá de comboio. Deverá estar já em Althorp quando o carro funerário chegar à propriedade. Diana será então enterrada será sepultada numa ilha de um lago ornamental que existe na propriedade, uma última morada única para uma pessoa que milhões de pessoas em todo o mundo consideram ser igualmente única. Ela ficará sepultada sob a sombra das árvores plantadas por ela própria, pelos seus antepassados e pelos seus filhos. Eu aproveito para me despedir, como disseste, Nuno, mais logo numa edição especial do Jornal da Noite, que será emitida em direto de Londres, a partir das 19h45. Iremos dar conta dos pormenores desta cerimónia única que estamos ainda a testemunhar e das reações que surgirem entretanto. Obrigado, José Alberto Carvalho, a partir de Londres. Prepare-se para ver em direto às 19h45 o Jornal da Noite. Recordava só, e partindo também da ideia que esta edição abriu às 7 da manhã, alguns minutos antes das 7, lembrava só a forma como começou hoje o dia em Londres, ao princípio da manhã, o amanhecer ainda na capital inglesa, imagens que a SIC mostrou em direto na altura. Muita gente passou a madrugada nos diferentes pontos, no Palácio de St. James, no Palácio de Kensington, junto a Buckingham e também à Abadia de Westminster, para além daqueles que se espalharam pelo percurso. A noite, ao contrário do que se temia, não esteve fria, muito menos chuvosa. A temperatura em Londres é amena e já era durante a manhã. Depois o dia viria a revelar-se bastante claro. São imagens recolhidas por volta das 6h30, 6h45. Aqui vê-se também a mobilização policial. 20 mil agentes estiveram na rua. Não há notícia de qualquer incidente. Apesar da temperatura amena, aqueles que passaram a madrugada socorriam-se ainda dos seus sacos cama para se protegerem e tentavam posicionar-se da melhor forma possível para assistirem à passagem do corpo de Diana. Se viu com atenção, observou ali 3 jovens, diria que nenhum deles teria mais de 25 anos, e entre as 6 milhões de pessoas, os 6 milhões de pessoas que se estima estiveram em Londres a seguir a cerimónia, havia uma larga maioria de pessoas até aos 30 anos de idade, de alguma forma mais identificados com a Princesa Diana. Aqui já é amanhã clara,
já amanheceu, a polícia toma de novo posições, estas situações sucederam-se em diferentes pontos da cidade e um autêntico mar de flores. Era assim em Kensington, era assim em Buckingham Palace e também em St. James. Estamos praticamente no fim deste segmento da emissão especial que abrimos pouco antes das 7 da manhã. Voltaremos à antena dentro de sensivelmente 20 minutos. Sugeria de qualquer forma que antes de darmos espaço, de abrirmos a antena um programa especial da BBC, de que lhe vou dar já conta, lhe vou explicar exatamente que tipo de programa é. Sugeria que voltássemos a ouvir Elton John a cantar ao vivo na Abadia de Westminster o tema Candle in the Wind. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the greatest place to sell. Where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, those empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. Even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the greatest place to set where lives were torn apart. Goodbye, English road, from a country lost without your soul, who missed the wings of your compassion more than you will ever know. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Elton John em Westminster.
Uma semana depois da tragédia, cai definitivamente o pano sobre uma das mulheres mais fascinantes do nosso tempo. Diana, princesa de Gales, foi alvo esta manhã de todos os olhares e de toda a admiração do mundo. Para Londres convergiram milhões de pessoas anónimas com o objetivo de lhe prestar uma última homenagem, traduzida, afinal, num ramo de flores ou numa mensagem sentida. Hoje de manhã, como de resto ao longo da semana, foi também um tempo sem descanso para os meios de comunicação social. Milhares de jornalistas continuam em Londres, dando conta para os 4 cantos do planeta da mais comovente cerimónia do século. A cerimónia fúnebre desta manhã é, ou foi, uma cerimónia única para uma pessoa única. Não sendo formalmente um funeral de Estado, acabou por ter essa dimensão sem deixar de evidenciar uma outra, a da ampla adesão popular que fez de Diana a princesa do povo. Assim que abriu há cerca de 7 horas atrás uma emissão especial para seguir o último ato desta tragédia. Mobilizámos para Londres uma equipa de técnicos, repórteres de imagem, produtores e jornalistas para lhe darmos a mais completa cobertura do adeus a Diana. Vai poder ver a seguir numa produção da BBC em associação com a SIC. Vai poder ver a seguir uma produção da BBC em associação com a SIC, um programa especial que retrata situações inéditas da vida de Diana. Dentro de aproximadamente 20 a 25 minutos, voltaremos à antena com os dados mais recentes do funeral da Princesa do Povo. Até já.